Acho que sempre que a gente fala de comércio exterior, né, importação e exportação, a parte tributária é super presente, é um pedaço importante, um dos mais importantes, eu Sim, diria, né, nessas operações, tanto na importação quanto na exportação, mas a importação, certamente, isso é uma grande preocupação das empresas e acho que cada vez mais. Então, acho que a gente podia começar, você poderia explicar para a gente o que é recuperação fiscal, como é que esse processo é feito, perfeito. como é que as empresas lidam com isso. E você falou inicialmente, vou te fazer duas perguntas, né? Você falou inicialmente que vocês já têm clientes em todos os setores. Fiquei curiosa para saber se esse é um assunto só para grandes empresas ou se vocês também estão vendo pequenas e médias empresas olhando para isso. Sim, sim. Bom, não só na importação, exportação, mas aqui no nosso mercado brasileiro, a parte tributária é essencial. Muitas vezes o lucro da empresa, o lucro daquela operação, ela está no tributário, né? Então, assim, a apuração do dia a dia é uma apuração que a empresa faz, mas que nem sempre carrega um planejamento ou uma organização, um controle de uma forma que vai te possibilitar que você esteja ajustado da melhor forma tributária, né? Então, tudo isso exige um planejamento, né? E nós estamos inseridos justamente nesse contexto de trazer um planejamento para a empresa. E esse planejamento, eu vi que, né, você questionou a questão de recuperação fiscal. Ela envolve o passado, porque no Brasil a nossa legislação autoriza que a gente possa voltar os últimos 5 anos e fazer um planejamento retroativo em muitas situações. Então é aí que está o X da questão, porque a gente consegue estudar o passado, entender a operação da empresa e recuperar aquilo que eventualmente ou foi pago a maior ou não foi recuperado por algum motivo, e daqui para frente implementar isso de uma outra forma, né? Acho que assim, até entrando nessa questão que você falou de recuperação fiscal, ela cabe para empresas pequenas, médias e grandes, né? Importadoras, exportadoras ou, né, prestadoras de sejam serviços, bens ou serviços, também se adequa, né? E assim, um diagnóstico fiscal, a gente entende que é uma coisa essencial para a empresa se diferenciar, né? Tem clientes nossos que muitas vezes falam assim, poxa, meu lucro nesse produto aqui era tanto. Depois que vocês fizeram esse estudo e me identificaram, eu consegui alterar a minha classificação fiscal, alterar a minha operação e meu lucro passou a ser 3 vezes maior. Olha Que só. que as alíquotas no Brasil são muito altas, né? O ICMS é elevado, o PIS/COFINS é elevado, né? O IPI muitas vezes também é elevado. Então, cada operação ela carrega um planejamento diferenciado, né? Não sei, mas acho que seria interessante talvez eu explicar um pouquinho da forma como a gente atua e que a gente consegue trazer um resultado diferenciado, Legal. né, para as empresas, né? Bom, a maioria das empresas, principalmente que atuam na parte de importação e exportação, elas estão normalmente no lucro real, né, que é uma apuração um pouco mais complexa, né, mas que, em síntese, você consegue ter uma apuração mais fina do seu resultado, você consegue realmente identificar aquele lucro não só como uma base em presunção, como são nos outros, né, nas outras formas de tributação, né? Bom, qual que é o nosso carro-chefe, o nosso principal item, o que a gente mais recomenda para as empresas e traz o resultado? É fazer um diagnóstico fiscal do início ao fim. O que a gente quer dizer com um diagnóstico fiscal do início ao fim? É realmente a gente analisar tudo que a empresa compra, tudo que a empresa importa, desde as suas, dos seus matérias-primas, material intermediário, material de embalagem, seus ativos, tudo que ela compra, até todas as saídas, tudo que ela vende. Perfeito. Né? A gente faz uma análise do início ao fim para apresentar um diagnóstico realmente completo. Muitas vezes alguns clientes pedem só, eu quero só essa parte da operação, né? Ou só as operações, só tudo que eu estou adquirindo, ou só todas as minhas saídas, minhas vendas ou exportações ou mercado interno. Mas o ideal é que a empresa ela analise o contexto geral, analise toda a sua operação. Olha só um diferencial, uma coisa bem interessante isso, né, que a gente acaba notando. A gente analisa, por exemplo, as notas fiscais de todos os fornecedores da empresa. Por quê? Eu vou ver se o planejamento tributário do teu fornecedor é bom para você ou não. Muitas vezes tem uma classificação fiscal incorreta ali que te impede, por exemplo, um aproveitamento do crédito de PIS e COFINS, por exemplo, Olha daquele só. determinado item. E é um insumo essencial. Ou então, muitas vezes, o ICMS daquele teu cliente está calculado incorretamente. Ou muitas vezes, aquela nota poderia ter vindo com suspensão, né? Não precisava ter vindo com os impostos destacados, só que
tanto você como o teu cliente não estão praticando aquilo na tua compra. O que você acaba fazendo? Você acaba realmente onerando o seu custo, né? Por tabela, pagando um imposto a maior, porque você está pagando o valor total da nota que está no teu cliente, né? Ou seja, você consegue melhorar a tua operação analisando o planejamento fiscal dos seus fornecedores. E essa é uma análise que a gente faz. Muitas vezes a gente apresenta um relatório, porque a gente fala, ó, esse fornecedor aqui tem isso, esse daqui, isso. A gente passa uma relação do que ele pode fazer para reduzir o custo dele. Isso Sensacional. já é um benefício tremendo já.